Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar da nossa versão 3 do protocolo de sepse, tá? É um treinamento voltado para os médicos da emergência. Antes da gente começar a falar de sepse, a gente tem que estar sempre lembrando, né, que a gente não pode esquecer da nossa política de adorno zero em mãos. Então, antes do plantão, não esquecer, prender cabelo, manter as unhas curtas, retirar os adornos das mãos e durante o plantão, higienizar as mãos nos 5 momentos. Então, a versão 3 do protocolo de sepse, a gente teve 3 modificações. Então, a gente incluiu o Quick-SOFA como critério para suspeita diagnóstica de sepse, a gente manteve os critérios anteriores de CIS e a gente adotou a nomenclatura, infecção, sepse e choque séptico. Então, esse protocolo que tem como objetivo instituir as diretrizes assistenciais para o manejo da sepse aqui no Hospital da Bahia, reduzir a taxa de morbimortalidade e capacitar os profissionais de saúde, principalmente na identificação precoce dos pacientes com suspeita de sepse. Então, antigamente a gente utilizava essas definições, hoje em dia a gente já aboliu a sepse grave, o termo sepse grave. Nosso protocolo, a gente utiliza como critério de inclusão qualquer paciente que a qualquer momento apresente um quadro sugestivo de sepse em qualquer lugar do hospital, tá? Seja ele no pronto atendimento, na unidade de internamento ou na UTI. A gente vai incluir ele no protocolo de sepse. Em relação aos médicos do PA, esses médicos, eles podem ser acionados pelo protocolo de 2 formas, que são as mais comuns. Através do telefone, quando qualquer enfermeira de uma unidade de internação pode solicitar que o médico vá avaliar o paciente com suspeita de sepse, ou contactado diretamente pela enfermeira da triagem, quando chega um paciente avaliado na triagem com suspeita de sepse. Eventualmente, ao avaliar o paciente por qualquer outra causa, o médico também pode fazer uma suspeita de sepse. Então, nessas três situações, a gente vai seguir com o protocolo. Então, só para a gente avaliar, então, quando chega um paciente no PA, o primeiro passo é o enfermeiro da triagem, ele vai avaliar o paciente e ver se o paciente tem suspeita de sepse, porque o paciente tem algum sinal de CIS ou Quick-SOFA com possível foco infeccioso, se não, esse paciente segue a conduta habitual da emergência. Mas quando o paciente tem suspeita de sepse, o enfermeiro vai classificar o paciente como vermelho na classificação de risco da emergência. Ele vai abrir o protocolo de sepse no sistema, essa que a gente fala que é a etapa 1, a abertura do protocolo de sepse, encaminha o paciente para avaliação clínica, para acomodação adequada, a depender da gravidade do quadro, e o médico vai avaliar o paciente para confirmar ou não essa suspeita de sepse. Essa é a nossa primeira forma de chegar. A segunda é quando o paciente está na unidade de internação. Então, o enfermeiro da unidade, ele vai avaliar o paciente para ver se tem ou não suspeita de sepse. Se não tem, ele informa o médico assistente, reavalia, segue a rotina da unidade. Mas nos pacientes com suspeita de sepse, o enfermeiro vai abrir o protocolo de sepse no Medivil, aquela mesma etapa 1 da emergência, vai telefonar para o PA, e informar o médico sobre a abertura do protocolo sepse. Então, nesse momento, o médico, a gente deu um prazo máximo de 10 minutos para que o médico chegue na beira do leito do paciente para avaliar o paciente e confirmar ou não se é um quadro de sepse. Então, em qualquer uma dessas 2 situações, qual seria a conduta do médico? Ele tem que se dirigir ao paciente, esse tempo é um máximo de 10 minutos. Ele vai avaliar, examinar o paciente e ver se é sepse ou não. Independente de se ele achou se era sepse ou não, ele vai sempre preencher o formulário de diagnóstico médico no sistema, tá? E onde é que a gente vai achar esse formulário? Então, no Medivil, lá do ladinho, a gente tem o botão com os quadradinhos, que é onde tem os formulários. Aparecem várias pastas, entre elas uma pasta protocolos, protocolo sepse, e na pasta protocolo sepse a gente tem os 3 protocolos que são
que fazem parte, né? O protocolo de abertura, o formulário de diagnóstico médico e o formulário de gerenciamento do protocolo sepsis. Então, a abertura do protocolo, ela é habitualmente realizada pela equipe de enfermagem, no PA e nas unidades de internamento, tá? Mas ela pode ser feita pelo médico, principalmente se é o médico a primeira pessoa a fazer suspeita de sepsis, tá certo? Então, sempre o protocolo de sepsis, ele deverá ser aberto sempre diante de uma nova sepsis, paciente que apresenta sinais de uma nova infecção, tá? E apenas para paciente com sepsis. Então, a gente não deve abrir protocolo sepsis se a gente for trocar antibiótico porque não está funcionando, porque recebeu resultado de culturas, num paciente que não tem sinais clínicos de infecção. Então, para vocês conhecerem, esse é o formulário de abertura do protocolo sepsis, formulário sim ou não, simples, com os sinais de CIS, do lado já tem a pesquinha, os sinais do Quick Solfa. Quando esse formulário é preenchido, aparece, tá? Isso que está em letrinha azul, então, sobre os critérios do CIS, sobre o Quick Solfa, e essa conduta aqui embaixo. Então, isso é calculado automaticamente pelo sistema. Sempre que tiver acionar o médico, a equipe de enfermagem tem que acionar o médico tem que avaliar esse paciente, tá certo? As condutas do médico. Então, toda vez que ele for acionado, vamos lembrar, tem que se dirigir ao paciente, avaliar, examinar, confirma se é ou não sepse, mas ele vai sempre preencher o formulário. Um outro detalhe que a gente tem é que o médico não sai da unidade de internamento sem o paciente. O médico subiu para o andar, avaliou um paciente com suspeita de sepse. E aí? Não, vamos transferir para emergência. Ah, mas não tem leito agora, vai ter que esperar um pouquinho. O médico fica com o paciente e vai tomando as medidas necessárias, tá? Se vai demorar muito, qual é a conduta? O médico desce com o paciente para a emergência, faz o que tiver que fazer enquanto espera o leito da UTI e depois volta para levar o paciente para a UTI, tá certo? A gente não deixa um paciente no andar com suspeita de sepse sozinho, sem médico. Em relação ao formulário de diagnóstico médico, né, que é o formulário que obrigatoriamente precisa ser preenchido pelos médicos sempre que ele for acionado, é um formulário simples de sim ou não, para marcar se o paciente tem alguma disfunção orgânica, tem uma partezinha aberta que é para botar qual é o possível foco, ITU, ITR, sepsis, infecção intraabdominal, pele e partes moles, foco indefinido. No momento que esse formuláriozinho é preenchido, o diagnóstico final, onde ela tem essa linhazinha vermelha, ele é calculado automaticamente pelo sistema, tá certo? E logo abaixo desse diagnóstico, a gente tem um botãozinho de antibiótico. Nesse botão, quando o médico clica, aparece a padronização de antibiótico daqui do hospital. Então, a depender do tipo de infecção, de qual é o foco da infecção e se ela é comunitária, hospitalar, em paciente com risco de germe multiresistente, a gente tem qual é o antibiótico orientado, tá? Uma vez confirmado o diagnóstico de sepsis, o que o médico precisa fazer? Ele vai solicitar os exames no tutor do protocolo sepsis, acrescenta outros exames que ele achar que são importantes, inicia o antibiótico seguindo aquela tabela de padronização, aí vê questão de acesso, hidratação, outras medidas clínicas e vai transferir o paciente para a UTI assim que possível, tá? Então, em resumo, as atribuições do médico da emergência no protocolo sepsis vai ser avaliar o paciente sempre que for acionado, preencher o formulário de diagnóstico médico de sepsis, solicitar os exames no tutor, a gente não pode deixar de colher as culturas, prescrever antibióticos sempre conforme a padronização, inicia as medidas clínicas necessárias e transferir o paciente para a UTI. Existe ainda o gerenciamento do protocolo, que é um formulário que é preenchido pela equipe da enfermagem, tá? Que vai ser monitorizado pela CCIH. Então, para vocês conhecerem, esse é o formulário. O que é importante? A gente avalia nesse formulário os tempos. Então, aqui tem a avaliação do médico ocorreu até 10 minutos, né? Em menos de 10 minutos, se não, quanto tempo foi. Então, a gente, como é um protocolo, que o tempo é muito importante, a gente avalia o tempo para cada etapa. Em relação ao monitoramento, a CCIH
vai calcular os indicadores relacionados ao protocolo CEPS. Esses indicadores são divulgados mensalmente. E a CCIH vai notificar diariamente as não conformidades para as coordenações das unidades. Mensalmente, o time de CEPS, após discutir os casos, vai notificar as não conformidades para os profissionais. Tá? Então, a gente deve estar seguindo a rotina de estar enviando uma cartinha para o profissional sobre as não conformidades deles, para a gente poder entender quais são as dificuldades. Tá? Então, essa é a composição do time de CEPS daqui do Hospital da Bahia. É isso. Até mais.